Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo aí referente à disciplina Cálculo Numérico. O tema do vídeo aqui é método da bissecção. Esse vídeo aqui, gente, ele está na playlist Cálculo Numérico versão tecnológica. Nessa playlist existem outros vídeos anteriores a esse, né, e vão ter também vídeos sobre toda a disciplina. Mas anteriormente ao método da bissecção nós abordamos o que? O conteúdo sobre zeros de funções. O que vem a ser o zero de uma função? Né? Definimos uma definição até conhecida da gente, né? Aquele valor que você substitui na função e dá zero. Né? Então esse aí é o zero de uma função. Assim como condições, né, que eu preciso ter, né, que a função que eu estou estudando precisa ter para eu saber da existência de um certo zero ali para poder aplicar um método para localizá-lo. Tá certo? Então eu coloquei aqui umas considerações iniciais que já foram mencionadas em vídeos passados aí da playlist, mas é sempre bom estar relembrando, porque elas vão ser a base de boa parte, né, dos métodos, ou seja, quase todos, né? Todos os métodos eu acredito que a gente vai aplicar vão precisar dessas duas condições que eu vou colocar aqui, que já foram vistas, né? Então, ó, suponha que f seja contínuo em intervalo AB, com f de A e f de B possuindo sinais opostos. Então tem que ter continuidade, duas condições, e mudança de sinal nos extremos do intervalo. F de A tem que ser positiva e f de B tem que ser negativa, ou ao contrário, f de A negativa e f de B positiva. Decorre do teorema 1, que nós vimos anteriormente aí no vídeo anterior na playlist, que existe um P pertencente a B tal que f de P é zero. O que acontece, gente? Esse procedimento que a gente vai ver agora, que é o método da bissecção, né, o procedimento a seguir funciona nos casos em que você tem mais de uma raiz no intervalo AB. Porém, assumiremos por simplificação que a raiz nesse intervalo é única. A gente pode fazer assumir essa premissa. Olha, numa videoaula passada na playlist, nós estudamos o método de localização de zeros, que era um método que, dado um intervalo onde a função tem pelo menos um zero, a gente redividia esse intervalo, né, criando subintervalos menores, onde, teoricamente, é possível isolar esses zeros. Então, se a gente pegar uma partição bem pequenininha, né, com uma grande quantidade de intervalos, né, particionar esse intervalo maior numa grande quantidade, é possível que a gente consiga isolar. Então, a gente está partindo desse pressuposto. Este método, né, consiste em diminuir os intervalos AB, ou seja, o método da bissecção, né, ele consiste em diminuir os intervalos AB em outros iguais à metade do anterior e em cada passo localizar qual dos meio intervalos contém P. Então, a gente tem aqui nosso intervalo que a gente está estudando na função. Aí a gente divide ela ao meio e testa o sinal do meio e compara com um dos extremos. E fala, poxa, olha, esse sinal aqui deu igual, mas esse aqui deu diferente. Pronto. Então o teorema 1 garante, por ela ser contínua e mudou de sinal, está nesse meio intervalo, joga o outro fora. E aí vai fazendo esse processo iteradamente. Eu coloquei aqui o esquema para a gente entender. Então, para iniciar, né, considere A1 igual a A e B1 igual a B. Quer dizer, nesse desenho aqui, eu botei um desenhozinho para dar uma ajudada nesse pontapé inicial aqui. Então, esse cara aqui eu vou chamar de A1, e esse cara aqui eu vou chamar de B1. Tá certo? Aí eu vou calcular o P1 igual a 1 mais B1 sobre 2. Ou seja, vai ficar bem no meio aqui. Então, esse C aqui fez o papel de P1. Aí eu tenho alguns casos aqui. Ó. Se f de P1 der zero, então é porque a função passaria aqui, né? Bem aqui no C. Então, né, temos encontrado a solução. Aí a gente para o método. Não precisa mais fazer. A gente fala, a raiz é essa. Agora, como é o caso aqui, observe, né, que o f de P1 aqui, ele deu negativo. Ó, olha a condição aqui, ó, o f de A é negativo, o f de B é positivo. Tem um zero aqui, né? O zero está bem nesse pontinho vermelho. Então, se o f de P1 é diferente de zero, então f de P1 tem o mesmo sinal que f de A1 ou f de B1. Isso tem que acontecer. Porque ele é diferente de zero e o f de A1 e o f de B1 têm sinais opostos. Então, nesse caso aqui, observe, ó, o sinal de f de P1 deu menos, o sinal de f de A1 deu mais. Ou, deu menos também. Então, ele tem o mesmo sinal que esse cara aqui. E, consequentemente, aqui com o outro, ó, ele tem um sinal diferente, ó, porque esse é menos, esse é mais. Então, se f de A1 vezes f de P1 for maior que zero, que é o que ocorre aqui, ó, menos com menos dá mais, então, o zero que a gente está procurando, que a gente está chamando de P, vai estar no intervalo P1, B1. De fato, ó, está aqui. E fazemos o quê? Aí a gente pula para a próxima etapa. Esse cara aqui é descartado, o meu P1 vira meu A2 e o meu B1 continua como o meu B2. Ou seja, eu descarto o lado de cá, né, o subintervalo esquerdo, e repasso para esse como se eu estivesse começando o processo de novo. E aí, de novo, eu venho, calculo o meio intervalo aqui, que é o P2. Quem vai ser o P2? Vai ser o A2 mais B2 sobre 2, e aí faço o processo de novo. Claro que, nesse caso aqui, minha curva, ela cortou a direita do meio, mas ela poderia cortar a esquerda do meio.
que ela poderia fazer isso aqui, ó, descer por aqui. Deixa eu só apagar isso aqui. Minha curva ela poderia descer, ó. Então, nesse caso, se ela fizesse isso, né, cortasse, digamos, antes, ou até subindo mesmo, podia ser subindo, mas ela cortasse antes, ó, ela saísse daqui, pronto. Então, o que acontece? Nesse caso, a gente teria essa condição aqui, ó, f de A1 vezes f de P1, desculpe, né, seria menor que zero, porque ó, o f de A1 sairia negativo aqui, o f de P1 estaria aqui, seria positivo, né? Então eles dariam o quê? Menor que zero. Então o meu zero estaria nesse subintervalo e eu descartaria esse aqui, que é outro caso. Mas aí você procede do mesmo jeito. Nesse caso que eu descartei isso aqui, ó, esse cara aqui, que começou com um A1, né, aqui era o B1 e aqui era o P1, esse A1 continua como A2, antes ele tinha sido descartado, ele correu lá para o P1. Agora o B1, ele some daqui, né, eu não uso mais ele, e o P1 vira o B2. E aí a gente continua o método até quando? Né? É até aqui. Aqui nós temos um critério de parada, eu vou estar usando um outro parecido, mas de modo geral você pode usar os dois. Então, reaplicamos o processo em A2B2, ANBN, até obtermos o zero, porque pode ser que ela caia no zero em um dos meios desses subintervalos, ou até que a distância do AN para o BN seja menor que o delta. Em alguns autores, você vai encontrar isso aqui, ó, sobre 2. Por que você pode usar isso? Inclusive, numa demonstração, que vai estar aí na playlist, eu utilizo essa ideia. Porque aqui, ó, quando eu tenho aqui a N e tenho aqui BN, aqui eu tenho o meu zero, ela é P. Né? O que acontece? Vamos supor que normalmente ele não vai estar no meio do intervalo. Né? Então aqui eu tenho o meio do intervalo, que é o PN mais 1, né? Que é calculado a partir de AN e BN, então meu zero P está aqui. Como ele está aqui, então é possível eu dizer que o meu delta, na verdade, poderia ser, por exemplo, AN menos PN sobre 2. Ou, se ele estiver mais perto, de BN menos PN, quer dizer, PN mais 1, né? PN mais 1 sobre 2. Então, o fato de eu poder usar a metade do intervalo, né, porque ele vai estar ou aqui, me permite usar esse delta dividindo por 2. Tá certo? Então, é ele que eu vou utilizar na hora de resolver um exemplinho ali. Tá certo? Então, tá aí a ideia do método de dissecção. Claro que, a princípio, parece uma coisa abstrata, mas ela é bem simples. Eu até botei um gifzinho aqui animado, né, onde explicita bem esse processo que a gente fez nesse desenho aqui. Vamos esperar ele reiniciar, que aí você vai entender. Então, ó, inicialmente A e B, aqui virou A1, aqui virou B1. Depois, né, o A1 virou, né, passou para A2 lá em P1, né, o B2 aí reduziu. Então, o que acontece? Ele vai afunilando, né, o intervalo, né, reduzindo ele de modo que o zero fique lá dentro, ou seja, fique espremido. Por isso que faz sentido parar quando, né, com essa precisão aqui, porque a ideia é que o AN e o BN eles vão se aproximando e o PN fique lá entre eles. Tá certo? Então, aí é o seguinte, às vezes você está vendo lá a teoria, eu sempre bato nessa tecla. Às vezes a gente vê a teoria, acha que entendeu, acha que está tudo muito bonito, mas não consegue aplicar. Então esse exemplo aqui, eu vou fazer ele bem passo a passo. Tá certo? Ele é um exemplo que você pode fazer rapidamente, né, usando funções estocais da calculadora. Eu vou fazer bem passo a passo ali no quadro. Tá certo? Presta bem atenção. Depois eu vou dar umas ideias aqui, usando nossa calculadorazinha virtual aqui, que é o recurso que você vai ter que ter na prova. Né? Se você for fazer uma prova, por exemplo, né, não sei de concurso, né, que não pode usar, mas de modo geral, ou no dia a dia, se você for utilizar, você precisa ter uma calculadora para usar os métodos aqui. São métodos que demandam muito esforço computacional. Então, ó, utilizemos o método de dissecção para encontrar a solução contínua do intervalo 0,1 com precisão. 10 a menos 2, isso é o delta, né, o valor que eu achar tem que ser menor que 10 a menos 2, né, aquela diferença lá, n menos b sobre 2, né, para essa equação aqui, ó, x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 14x menos 6 igual a 0. Então, ali no quadro, eu comecei com a tabelinha assim, ó, a gente vai para lá, agora, ó, o N, que é o passo que eu estou, o AN, o BN, o PN, que fica entre os dois, então eu já coloquei estrategicamente aqui entre eles. O delta N, porque eu vou calculando sempre a diferença do AN e do BN dividindo por 2 para saber onde é que eu vou parar. Eu vou parar quando isso aqui ficar menor que 10 a menos 2. E o F de PN, que são as imagens desse cara aqui, porque eu preciso comparar sinais. Tá certo? Onde tiver mesmo sinal, eu descarto o intervalo, onde tiver sinal contrário, eu continuo com aquele subintervalo. Tá certo? Então vamos ali para o quadro, para a gente fazer essa questão. Então presta muita atenção, tá certo? Nas contas.
Olha só. Então, inicialmente, ele fala que deve ter um zero aqui dentro. Claro, isso vai ficar claro porque se você substituir o zero aqui, vai zerar aqui, vai ficar menos 6, né? Se você substituir o 1, vai dar 1 ao cubo dá 1, menos 7, né? Aqui vai dar tudo 1, essas potências, né? Então vai dar 1 menos 7, menos 6, mais 14. 8 positivo, menos 6 vai dar 2. Então, a imagem desse primeiro deu menos 6 e a imagem desse outro deu 2, deu positiva. Então, o que acontece? Ó? O meu NC1, o meu A1, né? Que o passo aqui é 1, ele é 0. O meu B1, ele é 1. Né? Então, a imagem de 0, ó, vou botar aqui entre parênteses, ela deu negativa e a imagem de 1, ela deu positiva. Ô, professor, por que você não botou o F de PN? Né? Por que você não colocou o F de PN? Deixa eu só tirar o mouse aqui no meio da tela. Por que você não botou o F de PN aqui? Porque assim, a gente vai precisar dele só do sinal dele e não do valor. O valor dele pode nos confundir. O que a gente faz? A gente calcula logo nesse passo aqui, antes de calcular o PN, vamos calcular logo o delta N, porque aí a gente já sabe se esse PN vai ser a resposta que a gente quer, ou se eu vou precisar andar mais um pouco. Então, ó, quem é o delta N aqui? Né? O delta N é quem? É a N menos BN sobre 2, ou BN menos AN, né? Vamos usar o sobre 2, então vai ser o quê? 0, 5, que é o quê? É o módulo de 1 menos 0, ou só não precisa de módulo, porque o BN é sempre maior que o AN, né? 1 menos 0 sobre 2. Ou se você tiver o AN menos o BN, vai ser 0 menos 1, aí você bota o módulo. Então deu 0,5. Quando o 0,5 é maior que 10 a menos 2, eu botei até aqui 0,01, a gente vai parar quando a gente tiver um número aqui que for assim, 0,00x. Que esse número ele é menor que 0,01, que é a nossa precisão, que foi arbitrariamente estabelecida nessa questão. Então, aí a gente sabe que a gente vai calcular esse cara e vai precisar jogar ele nessa função e comparar com o sinal de 0 e o sinal de 1. Então eu vou armazenar aqui minha funçãozinha, ó, alfa x ao cubo menos 7 alfa x ao quadrado mais 14 alfa x menos 6. Vou dar um enter e pronto, ela ficou na memória. Então, assim, para testar a gente joga o 0, né, e vê se dá menos 6 mesmo, tal, você faz essa continha, né? Aí na calculadora ali a gente vai ver. Então vamos calcular o seguinte, ó, esse mais esse sobre 2, gente, ó, 1 mais 0 sobre 2 fácil, né? Dá 0,5. Vou botar aqui os primeiros que eu estou calculando, vou dar essa dica. O que acontece? Eu preciso saber o sinal de 0,5 porque eu vou descartar um desses dois aqui, ou 0 ou 1. O que a gente está fazendo? Vamos fazer um desenho aqui para a gente entender bem. 0, 1. Aí aqui o meio desse intervalo, sei lá, vou marcar mais ou menos aqui, ó, 0,5. A imagem do 0 deu negativa, né? E a imagem do 1 deu positiva. Né? O 0 deu menos 6, quando eu substituí o outro deu 2. Aí eu preciso do sinal desse cara. Aí eu pego aqui, ó, 0,5, estoco ele na variável x e volto e procuro a minha função e dou enter, ó. Deu o seguinte, menos. Mas por que menos, professor? Porque foi menos 0,625. Menos 0,625. O que é isso, professor? É o F de 0,5. Então deu negativo. O que acontece, gente? Minha função, ela começou aqui embaixo e terminou aqui em cima. Em algum ponto desse intervalo ela cortou. E cortou do lado de cá. Por quê? Porque aqui deu menos. Quer dizer, pode ser que ela corte aqui, suba, desça, né? Mas é aqui que eu falei, a gente está pressupondo que só tem um zero. Né? Que a gente fez uma localização de zeros aqui, eu já pegou, né? Sabendo que só tem um zero ali. Então, minha função começa aqui e termina lá, né? Na parte superior, acima do eixo x, ela cortou nessa região. Então a gente descarta esse intervalo, ó. Então vou botar aqui um sinalzinho de menos para a gente lembrar desse sinal aqui. Aí a gente faz o seguinte, como a gente descarta esse cara, eu vou cortar ele aqui, ó, eu vou para o segundo passo, calcular meu A2 e meu B2. Quer dizer, o meu A2, ele vai ser o meu T1, que tem sinal negativo, né? E o meu B2, ele vai continuar igual ao meu B1, ó, vai ser 1. Perceba, ó, sempre sinais diferentes aqui, ó, entre os extremos. Agora, esse cara aqui do meio, né, a gente pode calcular o delta para ver se a gente vai parar. Quem é o delta agora? Esse menos esse sobre 2, ó. Então vai ser o quê? 1 menos 0,5 dividido por 2. Deu 0,25. Que deu maior que
10 a menos 2, ó, é maior que esse número aqui. Então agora a gente calcula esse meio aqui e calcula também o sinal dele. Então a gente vai pegar 1 mais 0,5 dividido por 2. Então cuidado, ó. Para esse a gente subtrai um do outro e divide por 2. E para esse a gente soma os dois e divide por 2. Cuidado que esse é um erro muito comum. Então 1 mais 0,5 dividido por 2 deu 0,75. Aí qual a imagem desse cara? Eu vou estocar ele na variável x e vou procurar a minha função, ó. Vou dar Enter. Deu 0,98, então deu positivo. O que isso significa? Significa que aqui, entre 1 e 0,5, tem um 0,75 no meio, e a imagem dele deu positiva. Ou seja, meu zero está nessa parte, descarto essa. Então eu descarto 1. Então, no terceiro passo, ó, eu tenho aqui o 0,75, que deu imagem positiva. Desculpe. Não, continua, né? Desculpe. Esse aqui continua, ou seja, o meu A2 e o meu A3, eles continuam. Agora, o meu B2 e o meu B3 mudou, né? Foi para 0,75, foi atualizado. Não, sinais contrários. Aí o que a gente faz? Calcula o delta de novo. Eu não sei se é mas esse delta aqui vai ser sempre dividido por 2, né? Porque se eu pegar agora, 0,75 mais 0,5, quer dizer, menos, né? 0,5. E dividir por 2 dá 0,125. Então ele é mais fácil de se calcular. Inclusive, se a gente quiser, a gente já sabe onde é que a gente vai parar. É só dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2, até chegar nesse cara. Não vou fazer isso não, mas isso no método da bissecção é possível, que é uma das vantagens do método da bissecção. Ele é um dos poucos que você sabe facilmente onde você vai parar. Os outros, para você saber, você estuda, né, tem que aprofundar mais. Então o que acontece? Eu vou pegar esse cara, somar com esse e dividir por 2. Então 0,5 mais 0,75, né, dividido por 2. 0,5 mais 0,75 dividido por 2. Dá 0,625. Aí qual a imagem dele? Eu vou estocar na variável x e vou lá na minha função, ó, vou dar Enter, positiva. O que significa? Que eu descarto esse cara aqui, ó. Então aqui tem o 0,625 que deu imagem positiva. Ó, descarto esse que deu o mesmo sinal. Então, métodozinho bem tranquilo. Então aqui eu tenho a quarta etapa, então ó, esse cara aqui vai continuar aqui, né? E esse cara aqui vai atualizar o nosso B4. Então, o nosso A4 ele permanece igual ao A3 e o nosso B4 ele muda para o mesmo valor de P3. Né? Então, vamos lá. 0,625, né, sinal positivo. A gente calcula o delta, então eu vou logo calcular aqui, ó, 0,125 dividido por 2, deu 0,0625, que é maior que 10 a menos 2. Então, a gente continua. Então, vamos calcular isso mais esse sobre 2. Então, 0,5 mais 0,625 dividido por 2, 0,5625. Qual a imagem desse cara? Porque eu vou precisar, porque não deu menor que o delta. Né? Então, eu volto na minha função, ó, avalio ele e deu negativo. Tá certo? Se deu negativo, eu isolo eu mato esse cara aqui, ó, porque é o mesmo sinal, então eu fico com esse aqui que deu diferente. Então, aqui, no meu caso, o meu A5 ele vai ser atualizado como o meu P4. E esse aqui continua, 0,625, positivo, pronto. Aí o que acontece? De novo a gente calcula o delta, só quer pegar esse cara e dividir por 2, ou então esse menos esse sobre 2 e tal. Então, 0,0625 dividido por 2, está quase acabando, né? 0,03125, acho que tem duas iterações ainda. Então, agora, como esse cara deu maior que o 10 a menos 2, eu continuo, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, 0,5625 mais 0,625 dividido por 2, deu 0,59375, e vou armazenar em x, né? Deu isso aqui, ó, 0,59375. E vou armazenar ele aqui em x, estoca x, e vou lá em cima, ó. Deu 0,54, deu imagem positiva. Note que eu não estou nem falando a imagem, por quê? Porque tem gente que confunde, gente. É o seguinte, o delta, ele é dado por essa fórmula aqui, ó. AN menos BN sobre 2. No caso aqui da bissecção, o CO2. Com o CO2. Depende, a questão vai lhe informar isso. Porém, né, tem gente que pensa que é equivalente a isso aqui, ó. Talvez no método da bissecção até seja verdade isso aqui. Né? Não faz sentido dividir por 2 aqui não.
Porém, tem alguns métodos que tem que tomar cuidado com olhar para a imagem. Então, a gente tem que olhar para aqui, porque o nosso zero ele está aqui, ele está no eixo X. Certo? Então, vamos lá. Continuando aqui, nós temos o seguinte. Os sinais agora, ó, mais, corta esse. Então, na sexta etapa nós temos 0, 5, 6, 2, 5, que deu menos. E esse cara aqui passa para cá, ó, 0, 5, 9, 3, 7, 5, que deu mais. Calcular o delta de novo, se eu só arrastar um pouquinho esse cara para cá. 0,59375. E aí é o seguinte, vamos calcular o delta de novo, ó, não para ainda, ó, 0,03125 dividido por 2, deu 0,015625, que deu ainda maior que 10 a menos 2, é maior que 0,01. Então a gente calcula esse cara aqui, a metade, ó, 0,5625 mais 0,59375 dividido por 2, deu isso aqui, ó, 0,578, né? 578,125. Como a gente não deu menor que o delta, a gente precisa calcular o sinal dele para ir para o próximo passo. Ó. Vou armazenar ele em x, vou procurar a minha função, do enter, deu negativo. Tá certo? Aí o que eu faço? Quando deu menos aqui, eu vou anular. Né? Tá. Deixa eu só conferir esse último cálculo. Tem aqui, tem aqui no slide, mas daqui a pouco a gente confere, pode ser que tenha algum errinho aqui, mas acho que tem não. Então esse aqui, com esse, é isso, acho que é isso mesmo. Então esse cara aqui passa para cá, ó, então na sétima etapa aqui vai ser nossa última. Por que eu sei que vai ser nossa última? Porque quando eu dividir aqui por 2, ó, 0,0156225 dividido por 2, deu isso aqui, ó. Dividido por 2 deu isso, ó, 0,078125. Então, ó, como esses dois caras deram sinais, né, diferentes, então, esse cara aqui atualiza, ó, 0,57825, né, que é negativo, e 0,59375, que é positivo. Então, somando esse com esse, ó, e dividindo por 2, essa é a resposta. Então, 0,578,125 mais 0,59375 dividido por 2 deu isso aqui, ó, 0,5859375. Não preciso desse sinal, gente. Por quê? Ah, isso aqui deu menor. Opa, desculpe. Gente, aqui tem mais um zero, viu? Então, perdoe aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó, 0,015625 dividido por 2 deu isso aqui, 0,0078125. Pronto, que deu menor que 10 a menos 2. Pronto, a gente para. Então essa é a nossa solução. Logo, P7, né? Ou melhor, né, a gente bota assim, P aproximadamente, ou seja, é igual a aproximadamente P7, que é esse cara aqui, ó, 0,5859375. Tem que ter muito cuidado, gente, com contas, tá certo? Eu até refiz esse vídeo aqui, que eu errei uma continha no final, na última linha, cara, de gravar tudo de novo, né? Então, vamos voltar aqui para ao nosso slide. Vamos repassar um pouquinho algumas coisas. Então, inicialmente a gente fez o mesmo processo que lá no quadro. Então, nós colocamos aqui o 0, colocamos o 1, calculamos o delta. Pô, beleza. Então a gente vai ter que calcular esse cara mais esse sobre 2 vai dar esse, que é o PN, e vai ter que calcular o sinal dele, que deu negativo. Aqui, ó, essas aqui são as Fs dele, são os valores. Eu nem gosto de colocar isso, porque o cara acaba usando isso aqui para calcular o delta. Não pode, velho. Olha só, não deve usar isso. E aí pronto, você faz isso. Então já que você vai continuar, você atualiza. Então, esse cara aqui, ó, o 0 aqui, ele vai ser anulado, né, só para repassar o que foi feito ali no quadro. Eu sei que o vídeo às vezes fica longo, né, mas quem chegar até aqui, né, tá bom, né, tá mantendo o foco. Então, observe que eu anulei esse cara, ó, esse cara veio para cá, né, ou seja, o meu A2 foi atualizado com o meu P1, e o meu B1 e o meu B2, né, o meu B1 não foi atualizado, né, continuou o B2. E a gente vai calculando o delta e vai continuando assim. Algumas considerações só sobre a calculadora, gente, é o seguinte. O que eu fiz ali no quadro? Por que os cálculos são rápidos? Ali eu gastei tempo que eu fui explicando, né, tudo aquilo, então se você for ver o vídeo vai dar quase 30 minutos, mas ela é bem rápido de ser feito, né?
Então, o que acontece? Ó, primeiro eu tenho que estocar essa função. Ó. Então, alfa x, né, ao cubo menos 7 alfa x ao quadrado mais 14 alfa x menos 6. Eu vou dar um enter aqui. O que acontece? Por que apareceu menos 6 aqui quando eu dei enter? Porque ele já vem na memória pré-configurado para armazenar o zero. Tá certo? Mas aí, por via das dúvidas, você bota assim, ó, 0, shift, estoca x. E volta e acha a sua função e dá enter. Ó, ou mesmo menos 6. Né? Que é o que deu negativo aqui. Então a gente faz a mesma coisa com 1. Ó. 1, shift, estoca em x. Volta com a setinha, ó. 1 foi para x, né? Volta com a setinha, acha a nossa função, 2. Aí deu positivo. E a gente foi fazendo assim. Então a gente pegou o 0.5, ó. 0.5, shift, estocou em x, deu meio. A gente volta e dá enter aqui, ó. Deu menos 5 sobre 8. Só que aqui eu botei o quê? Só o sinal dele. E aí a gente foi continuando desse jeito. Foi assim que eu fiz ali no quadro. Claro que em cada etapa a gente tem que calcular o delta. Quem é o delta? Esse menos esse sobre 2, né? Depois esse menos esse sobre 2, que vai dar 0,25. Só que o delta, se você perceber, vai dividindo em 2 em 2. Então se você for esperto, você calcula o primeiro e divide o resto por 2. Você não precisa calcular muito essa diferença, que é muito mais contas, né? Então tá aí, a gente foi andando aqui, ó. Vamos lá. Né? E achamos esse cara aqui, lá no final. Tá certo? Pode voltar o vídeo aí e comparar. Beleza? Então, fica aí, né, o método da bissecção. Eu sei que a aula foi um pouco longa, gente, mas é assim, né? Aquele primeiro exemplo que você vê, cuidado com ir rápido demais. Tá certo? Para aprender aquele primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo é fundamental, porque o resto, gente, não tem mais nada. Então é só fazer isso aí. Beleza? Aplicar o método da bissecção é assim, vai dividindo, vendo os sinaizinhos, descarta o intervalo, continua com um, no que você continua, divide de novo, vê lá qual meio, né, do meio você vai descartar e por aí você vai. Beleza? Então é isso aí, a gente volta com mais videoaulas ainda, complementando aí o método da bissecção, né, um estudo um pouco mais teórico em alguns casos, né? Ver também a questão da parada, né? Quando é que a gente para, né? Porque é interessante no método da bissecção, ele tem uma vantagem em relação aos outros, porque a gente sabe quantas interações a gente vai precisar. O problema é que a desvantagem dele é um pouco grande. A gente faz mais contas, ou seja, mais interações do que em outros métodos. Né? Mas assim, ele também pede muito pouca coisa. Ele só pede continuidade e mudança de sinal. Né? Então é isso aí. Espero ter entendido. Espero que tenham gostado, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Ah, não. Antes, será que esse valor, perguntinha aí para final, quem ficou aí até o final, será que esse valor de fato é a raiz mesmo? Ou está perto dela? A gente pode ir lá no GeoGebra e ver isso. Ó. Até botei o GeoGebra aqui aberto. Tá? X ao cubo menos 7x ao quadrado mais 14x menos 6. Né? Então, x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 14x menos 6. Dá enter aqui. Pronto. A raiz que a gente procurou está entre 0 e 1. Beleza, já é um bom indício. Ó. Aqui deu 0,5857. Né? Eu vou dar um print aqui da tela para eu jogar lá no meu PowerPoint. Ah, não vou conseguir jogar porque ele está em apresentação realmente, tem uma sobreposição ali, mas tudo bem. Então, vamos lá para o PowerPoint. Quer dizer, eu consigo fazer isso. Vou jogar ele aqui em cima. Vamos comparar com o que a gente achou? Opa, desculpa. 5859375, que aqui é a raiz mais aproximada, né? Essa aqui com praticamente todas essas casas decimais aqui, talvez um errinho aqui nas últimas, né? O walk dele tem um probleminha na computação, e mais, são muitas casas corretas aqui. Então, ó, 585, então até a terceira, perceba que coincidiu, né? Então é exatamente o 0.001 lá, 10 a menos 2. Então a gente sabe que a gente tem aí 3 casas decimais, beleza? Então, espero que tenha entendido. Agora sim, vamos nos despedir. Muito obrigado. Até a próxima.